Então é um motivo de muita felicidade estar aqui com os irmãos hoje. A gente vai ler um texto da Bíblia, que está lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35 até o 39. E nós vamos ler esse texto, Marcos 1, 35 a 39, e Deus vai conversar um pouco com a gente, aquilo que Ele conversou comigo primeiro em casa, né? Sobre dependência dEle, depender de Deus. Nesse momento da vida que a gente está, né? Um momento um pouco complicado, onde muitas coisas estão fora um pouco dos eixos, né? A gente não tem muito equilíbrio, muita estabilidade nas coisas, mas nesse momento a gente vai depender apenas do Senhor. E vamos ler o texto, Marcos 1, do 35 ao 39, e diz assim: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. 38, Jesus lhe respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor que nesse momento o Senhor ilumine as nossas mentes para que a gente possa entender as maravilhas da sua palavra, da Bíblia, Pai, que nós possamos vivê-la, entendê-la, compreendê-la, Pai, e que ela possa gerar frutos em nós e que esses frutos cresçam e alimentem a nós e a outros também, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço muito por esse momento tão gostoso de comunhão e de poder, Pai, falar um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? É um momento interessante, eu gostaria de dar um leve testemunho. E eu não sei se isso acontece com você ou se é só comigo, mas nesse período em que a gente tem que, às vezes, trabalhar em home office ou fazer aulas EAD, né, à distância, a gente, às vezes, se atrapalha um pouco, ou pelo menos eu. E o que eu vou contar acontece muito comigo e, por sinal, aconteceu ontem à tarde. Quando eu estou lá em aula, às vezes, fazendo a minha aula lá da faculdade, e eu coloco já o carregador do notebook na tomada, tudo certinho, encaixo ele ali no notebook, eu acho que eu vou conseguir fazer aula sem problema nenhum. Mas, de repente, o computador sinaliza, o notebook ele sinaliza que a bateria está fraca e em questões de segundos ele desliga sozinho, e não dá tempo. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu? O cabo está na tomada, está tudo certinho, eu liguei aqui no notebook, mas e agora? O que eu fiz de errado? E aí quando eu paro, respiro um pouco e analiso ali o que eu fiz de errado, eu reparo que eu acabei encaixando o cabo ali do carregador em um outro lugar, que não era o lugar correto. E às vezes a gente anda um pouco assim, nessa mesma situação que o notebook. A gente tem a solução para os problemas, a gente tem a solução para enfrentar os problemas, sejam eles quais forem, mas a gente se perde um pouco e acaba perdendo as forças e descarregando. E aí só Jesus, só o Senhor para nos levantar novamente. É interessante isso porque nesse texto que nós lemos, a gente entende um pouco a dependência de Deus que o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus e o Deus, Ele nos ensina a viver. No versículo 35 de Marcos está escrito assim: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Esse versículo 35, ele já chama um pouco a atenção da gente, porque de madrugada, estava muito cedo e muito escuro, provavelmente, né, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Olha, é difícil a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É difícil a gente acordar e pensar já em orar, em falar com Deus, em ler a Bíblia, em buscar algo da palavra dele. Mas é justamente esse tipo de dependência, ainda mais nos dias atuais, que a gente precisa ter. É interessante isso, porque às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente
faz não é nem falar, né, para quem é casado, falar ali com a sua esposa, ou a esposa com o seu marido. Não, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Ah, tudo bem, o celular está ali no despertador tocando, a gente tem que pegar ele e desligar o despertador mesmo. Porém, a gente pega o celular e além de desligar o despertador, a gente já entra na internet, vai no Instagram, vai no WhatsApp, analisa tudo para tentar ver quem falou com a gente, quem curtiu a nossa foto, o nosso vídeo, seja lá o que for. E a gente fica naquela ansiedade e se esquece do Senhor. Mas Jesus, ele nos ensina o contrário. Tudo bem que na época dele não tinha smartphone, nem nada disso. Mas ainda assim, ele realmente nos ensina tudo direitinho como fazer. Ele acorda bem cedo, de madrugada, e vai para um lugar deserto. Detalhe, né? Por que um lugar deserto? Ele precisa de um tempo sozinho com Deus. E ultimamente, com todos trabalhando em home office, todos em casa, e naquela situação, a gente quase não consegue ficar sozinho. A gente, de fato, tem dificuldade até de ter um momento de mais privacidade. Mas é justamente agora que a gente precisa buscar ainda mais esse momento. Vai para um quarto, vai para um outro cômodo da casa, vai para o quintal, para onde for. Fica sozinho um pouco com Deus, para começar o dia. E a gente vê que as coisas vão ser diferentes. Por várias vezes já aconteceu comigo de acordar com pressa para ir trabalhar ou para estudar, qualquer coisa desse tipo, muitas tarefas, coisas para fazer, horário às vezes do culto pela manhã, coisas assim que a gente nem levanta, respira, agradece ao Senhor por aquele dia, ora, recebe aquilo que Ele tem para falar com a gente, lê a palavra dEle. A gente realmente não faz isso. É tanta correria, tanta pressa, que a gente precisa talvez desacelerar um pouquinho e deixar as coisas rolarem. E é nessa pegada mesmo que Jesus nos ensina. Ele acorda bem cedo, de madrugada, guerreiro. Ainda mais agora, já outono, né, caminhando para sentir um frio aí de manhã. Jesus acorda bem cedo, de madrugada, procura um lugar deserto, um lugar onde não tem ninguém, e ele vai orar, ele vai conversar com Deus. Detalhe que ele é o Filho de Deus. E ainda assim, ele se coloca naquela posição de querer entender o que Deus quer para ele. O que Deus quer para ele naquele momento? Será que, quando eu acordei nessa terça-feira, eu levantei e perguntei, Deus, o que você quer para mim nessa terça-feira? Será que amanhã, na quarta, eu vou acordar e vou falar, Deus, o que você tem para mim? O que você preparou para mim? O que você quer de mim nessa terça-feira? Eu sou seu servo, é eu que tenho que saber o que eu tenho que fazer, como eu vou trabalhar, com quem eu vou falar, com quem eu vou falar do Senhor, como eu vou agir, Deus. Qual é a missão que o Senhor tem para mim hoje? A gente precisa talvez desacelerar, como jovens, como cristãos, seja qual for a idade, a gente precisa desacelerar e entender a vontade de Deus para o nosso dia. Mas, continuando, no versículo 36, muda um pouco o contexto da história. Jesus saiu, foi para um lugar deserto, destacado, foi orar. E no verso 36 está escrito assim, então Simão, Pedro, e seus companheiros saíram para procurar. Eu acho isso muito legal, porque Pedro era aquela pessoa eufórica, provavelmente ali o líder do grupo. E Pedro ali como líder do grupo, eufórico, ele acordou, já acordou atrasado, o mestre dele já tinha acordado antes, Jesus, ele acordou tarde, e começou a procurar Jesus. E agora, o que eu faço? Jesus saiu, Jesus sumiu. Será que sequestraram Jesus? O que aconteceu? Será que ele abandonou a gente aqui? Deixou? E Pedro ficou desesperado. Aí ele chama os outros discípulos, os outros companheiros, e fala, vamos procurar Jesus agora. E aí ele sai correndo e começa a procurar Jesus pelaquela cidade, por aquele local tumultuado, com muita gente por ali, porque embora fosse cedo, muitas pessoas acordavam cedo para fazer suas tarefas ali, por isso Jesus teve que ir para um lugar deserto para poder orar. E aí eles saem procurando e não acham Jesus em lugar nenhum. Mas como eu disse, Pedro era amigão de Jesus, estava sempre ali perto, participava de tudo, estava sempre juntinho. Provavelmente se houvesse um Instagram, iam ter várias fotos lá no Instagram do Pedro, marcação Jesus do lado e marcando Jesus em tudo, eles o tempo inteiro juntos. Mas naquele momento o Espírito Santo ali provavelmente já instalou na mente de Pedro. Pedro lembrou, olha, eu conheço meu amigo, eu sei onde ele está. Ele foi lá conversar com o pai dele, ele foi conversar com o nosso pai.
E aí ele vai atrás de Jesus, aonde? Em um lugar deserto, um lugar sozinho. E no verso 37, e quando o encontraram, disseram-lhe todos, te procuram. Imagina Pedro, desesperado, mais nervoso do que eu, mais nervoso que o Tiago ali tocando bateria. E aí Pedro vem correndo, cansado já de tanto correr, procurar Jesus para tudo quanto é lado. E Pedro acha Jesus no lugar deserto, ele fala, todos te procuram. Ele já chega desesperado, ele não chega, bom dia, mestre, como é que foi, dormiu bem? Ele não chega devagarzinho não, falando a paz do Senhor, graça e paz, Jesus. Não, ele já chega, todos te procuram. Ele achou Jesus e já chega gritando, todos te procuram, quase que brigando com Jesus. O interessante disso tudo é que Jesus quase que não dá ouvidos para Pedro. Não que Jesus não o amasse e não ligasse para o que ele está falando, mas no verso 38 Jesus responde. E essa é uma das belezas de Jesus. Mesmo que a gente não esteja se sentindo bem às vezes bate aquele sentimento do tipo, eu estou falhando muito, eu estou pecando, eu não sou santo, eu não sou merecedor. Realmente, nenhum de nós somos, né? Todos nós pecamos e por isso a gente está destituído da graça de Deus. Aliás, da graça não, da glória. A graça Ele nos dá, mesmo sem a gente merecer. E é interessante isso, porque Jesus responde, seja qual for a nossa situação. A gente pode estar mal, a gente pode estar super para baixo, às vezes até sem fé, sem esperança. Talvez um amigo nosso que esteja doente nesse momento, um parente, seja o que for, e a gente está aí lutando em oração, já quase desistindo, mas não desiste. Porque quando a gente procura Jesus, no lugar deserto, nós no nosso lugar deserto, a gente acha Ele. E quando a gente acha Ele, Ele responde. Ou Ele mesmo nos acha e já nos responde. Porque o próprio Senhor procura quem adora Ele em espírito e em verdade. E foi muito bom adorar o Senhor aqui cantando em espírito e em verdade com os meus irmãos, meus amigos. Mas é muito bom também quando a gente na nossa casa adora o Senhor em espírito e em verdade. Às vezes nas tarefas do lar, limpando a casa, fazendo qualquer coisa, ou no nosso trabalho, ou nos nossos estudos, ou naquilo que a gente vê, assiste aí na Disney, Netflix, Amazon, seja lá o que for, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta. E aí a gente precisa refletir nesse sentido de adoração também. Mas Jesus respondeu Pedro. E qual foi a resposta de Jesus? Detalhe aqui, qual foi a pergunta de Pedro, em primeiro lugar? Pedro não fez pergunta. Pedro já chegou gritando, falando, todos te procuram. Ele já chega afirmando uma coisa, mas Jesus dá uma resposta. E Jesus responde assim, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Interessante, né? Porque Jesus, ele vai responder, e ele responde exatamente com aquilo que Deus falou para ele. Ele não responde nem sequer a afirmação de Pedro, que não foi uma pergunta, mas ele responde o que Deus falou com ele. Jesus acordou, foi para o deserto, perguntou algo para Deus. E aí Deus falou, olha, vá pregar o evangelho nos povos vizinhos. E aí Jesus vira para Pedro e ele não responde o que vem na cabeça dele. Ele responde o que o próprio Deus falou para ele, para Pedro. Qual tem sido, talvez, a nossa resposta para o mundo, para as pessoas? Hoje, onde tudo está muito politizado e fala-se de política, e fala-se de futebol, e fala-se de tudo, e tudo é motivo para briga. Tudo é motivo para briga. Mas qual é a resposta que a gente está dando ao mundo diante desse caos? A nossa resposta tem sido aquilo que Deus tem falado com a gente? Ou a nossa resposta tem sido algo da nossa cabeça? É interessante porque Jesus fala isso. E Jesus dá a resposta dizendo para Pedro assim, Pedro, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim, para que nós viemos. Sabe, a gente está aqui não é por acaso. Eu não estou vivo, talvez, para poder maratonar séries e fechar toda a minha leitura, ou todas as minhas séries de TV, ou conquistar diplomas e ser bem-sucedido, ou coisa assim. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Essa foi a missão que Jesus me deu.
E não só eu, não é porque eu estou aqui pregando, mas cada um dos que estavam aqui tocando e pregando através da música, e cada um de nós como cristãos que pregam com a vida o tempo inteiro, com um testemunho. É para isso que a gente veio, por isso a palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E nós cantamos: se não for para te adorar, para que eu nasci, sabe? É para adorar o Senhor com a nossa vida, com a nossa pregação e dependendo dele, porque sem ele a gente não consegue. Por isso que Jesus, desde o início, ele começa o dia orando e pedindo a ajuda de Deus, porque ele sabe que sem Deus ele não consegue. Até lá no finalzinho já, quando ele está no Getsemane, ele desesperado, sabendo aquela dor que ele ia ter que passar, ele ora ao Pai pedindo que, olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele está o tempo inteiro em oração e dependência do Senhor e cumprindo a vontade dele. E a gente, como é que a gente está? E ele diz, né, no 38, ele afirma para Pedro: foi para isso que vim. Só que o 39 é mais brilhante ainda, porque no versículo 39, ele diz: foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expulsando os demônios. É interessante isso, né? Por quê? Porque Jesus estava em casa, dormindo, em uma casa, né, em algum lugar, e ele acordou, levantou, foi para o lugar deserto orar. Pedro e os demais companheiros levantaram, foram atrás de Jesus, acharam Jesus. Jesus falou para ele: vamos pregar. E eles saíram para pregar. Ninguém voltou para avisar os outros que ainda estavam procurando Jesus em outro canto que eles estavam saindo. Ninguém voltou para informar nada. Ninguém voltou para falar que esqueci de pegar o meu celular, esqueci de pegar isso, esqueci de pegar aquilo. Não, eles simplesmente vão em frente e cumprem a mensagem, aquilo que Deus falou para eles. E ainda no 39 ele diz: ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. É interessante, né? Porque Jesus ele precisava pregar em vários lugares, inclusive nas sinagogas deles, que para nós hoje seriam as igrejas, né? E hoje a gente vive também, né, a mesma situação. Muitas vezes a gente precisa pregar nas igrejas, não agora, não como um motivo de trazer um alimento, uma orientação, mas pregar até mesmo para a conversão de muitos ditos crentes, que precisam talvez ainda se converterem de verdade ao Senhor, afinal de contas só existe uma conversão. E além disso, além dessa questão de pregar nas sinagogas, ele diz que Jesus foi expulsando demônios por onde ele ia, tanto dentro das sinagogas quanto fora. E é interessante essa questão do expulsar demônios, né? Não, obviamente, pensando naquela coisa, às vezes, um pouco teatral, ou que a gente vê nos cinemas e por aí vai, né? Mas expulsar, talvez, o demônio que acaba dominando o nosso pensamento. Às vezes, quantas vezes, né? Eu, você, nós e muitas pessoas, amigos, parentes, pessoas que a gente sabe que estão sendo ali marionetes do diabo e precisam que esses demônios sejam expulsos. E o que a gente está fazendo por isso? Pessoas que têm a sua vida, que parece que estão caminhando com Deus, mas quando você vê, estão caminhando para um outro lado, ou pessoas que de fato não estão caminhando para perto de Deus, que realmente tem a sua vida regrada e orientada pelas questões do príncipe desse mundo, que é Satanás. E a gente está aqui para isso. Deus nos chamou para fazer essa mesma situação que Jesus fez, para acordar de manhã bem cedo, perguntar para Deus o que Ele quer de nós, para ouvir aquilo que Deus quer de nós, falar para as pessoas aquilo que Deus quer de nós e depois sair por aí pregando, vivendo, testemunhando o evangelho dele. E pode parecer talvez às vezes algo muito difícil, né? E são tempos difíceis. Tem sido um momento muito complicado, né? Uma guerra espiritual constante. Eu comentava com um amigo, se eu não me engano ontem ou anteontem, que às vezes a gente está lutando em oração por uma pessoa, né, que está internada, doente, e aí de repente a gente recebe aquele milagre do Senhor e a pessoa
tem alta, volta para casa e está todo mundo muito feliz. Aí você fala assim, ufa, que alívio, acabou. Aí você descansa um pouco. Mas não chega até o final do dia, chega outro pedido de oração. E aí você volta para a luta para orar por outra pessoa. E essa guerra está constante. Mas se a gente fizer esses passos de dependência do Senhor que Jesus nos ensina, acordar bem cedo, ou mesmo aqueles que acordam um pouco mais tarde, mas acordar e orar, buscar ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, passar para as pessoas aquilo que Ele falou, testemunhar e viver, sair por aí expulsando o demônio que às vezes nos orienta a fazer coisas que a gente não deveria fazer e pregando por onde for. A gente está vivendo uma vida de dependência do Senhor de verdade. E tem um texto também, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que eu acho que durante toda essa pandemia foi um dos textos da Bíblia que eu mais li e que mais falou comigo. E ele diz assim, e isso é para todos nós: foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia. Ou seja, a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui para passar o tempo ou para matar o tempo e para conquistar coisas apenas nessa terra e por aí vai. Não, Deus nos preparou para algo. E o detalhe, Ele prepara, mas Ele dá aquela ajuda, né? Ele capacita. E como que Ele capacitou cada um de nós? Dando um Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito de Deus. O próprio Deus, sabe? Jesus era cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que agiu ali em vários homens de Deus na Bíblia e fora dela, Ele também está em nós. Mas lembra do carregador do notebook? Que eu esqueci de colocar no lugar, e aí enquanto eu estava ali assistindo a aula, o notebook descarregou. Chega uma hora que a gente precisa falar para o Espírito, olha, eu me rendo, pode me usar, Deus, me usa da maneira como o Senhor quiser. Quebra até mesmo os meus planos, quebra os meus sonhos, seja lá o que for que o Senhor quer para mim. Faça a sua vontade sobre a minha vida e que eu seja realmente usado cheio e pleno do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, essa é a minha oração, que todos nós sejamos cheios do Espírito de Deus, aprendamos a ser dependentes de Deus todo dia, orar, entender a vontade dEle para tudo, para as nossas vidas e viver uma vida que testemunhe o Senhor, viver uma vida de gratidão ao Senhor.